Comunicação de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao programa Persona, que inicia mais uma temporada em 2020. Você nos acompanha pelo aplicativo da Rádio Unaerp, através de nossa live no Facebook, Rádio Unaerp, e também no Instagram do curso de jornalismo da Unaerp. Eu sou Gil Santiago e comigo aqui estão o João Pala, Marina Parada, o Pedro Ferro e o Vinícius Botelho. Nós temos aí o prazer de receber o nosso primeiro convidado, o jornalista Carlos Alberto Nonino. Bom, para abrir a temporada 2020, a apresentação do nosso convidado de hoje, Carlos Alberto Nonino, ele que tem 74 anos, é natural de Sales Oliveira, aqui na região de Ribeirão Preto. Como jornalista, ele teve sua origem em 1963 em jornais impressos de Ribeirão Preto, como Diário de Notícias, Diário de Ribeirão Preto, Diário da Manhã, Domingão e Verdade, além de passagens pelo tradicional A Cidade. Foi correspondente do Estadão na região de Ribeirão Preto, trabalhando tanto para o estado de São Paulo quanto para o Jornal da Tarde, além de ter sido chefe de reportagem da IPTV Ribeirão e gerente de jornalismo do SBT Ribeirão. Desenvolveu em 2009 o Jornal da Lagoinha, voltado ao bairro da Zona Leste de Ribeirão Preto. Nonino, seja bem-vindo ao Persona. Muito obrigado pelo convite, tenho muita satisfação estar aqui presente com o Gil, com os futuros colegas, e estou à disposição, que eu puder colaborar. Somos nós que agradecemos, Nonino. É um prazer recebê-lo aqui, vai engrandecer a nossa história, né, a trajetória do Persona. Registrando também que a nossa técnica, Tiago Alcaraz, fazendo a nossa técnica também, e somos todos alunos, aprendizes do jornalismo. Queremos aprender com o senhor. Muito obrigado. Então, para começar, Nonino, queria que você contasse um pouco da sua infância, né, em Sales Oliveira, e como foi a sua chegada aqui em Ribeirão. Bom, eu estudei ginásio, na época curso ginasial em Orlândia, mas Sales não tinha ginásio, e eu tive um bom professor de português. Aliás, na época se falava que eram 3 grandes professores na região, que era ele, Ciro Armando Cata Preta, Florianete e o professor Vicente. E então havia muita exigência com redação, e foi aí que eu comecei aprendendo. E ainda estava estudando em Orlândia quando eu comecei a trabalhar no Diário de Notícias como correspondente. Na época, o Diário de Notícias era chamado de jornal líder da região, porque ele tinha realmente uma penetração muito grande na região e tinha uma página inteira dedicada à região. E eu participava dessa página como correspondente em Sales Oliveira. Daí eu vim para Ribeirão. Um mês depois de estar em Ribeirão, eu comecei a trabalhar no Diário Notícias. Aliás, trabalhar não, até um caso curioso que eu poderia contar. Eu vivi a noite de 31 de março de 64 no Diário de Notícias. Foi quando estourou, né? Estourou o golpe. E já tinha certeza que o jornal não ia poder circular. O jornal o diretor era o Padre Celso Silos, e tinha uma linha muito avançada, chamada esquerdista, e por isso era muito visado pelos empresários, por um grupo de empresários, né? Então se tinha certeza que aquele jornal não ia circular. Mas nós ficamos lá na redação, veio a ordem, vieram agentes da polícia. Na época, não sei se era a Polícia Federal, era a agência da polícia, dizendo que era para rodar 2 jornais, que esses 2 jornais seriam submetidos às autoridades, e aí essas autoridades decidiriam se iria circular ou não. E nós sabíamos que não ia circular, então o que nós fizemos? O jornal naquela época tinha uma tiragem de 7.500 exemplares, o que era uma marca para aquela época. E pelo menos os 1.500, 2.000 jornais rodaram. E esses jornais a gente saiu com ele dentro da roupa, do lado, pelo muro e tal, e assim o jornal circulou em parte, mas realmente censurado
E quais eram o senhor lembra de algumas das notícias ali? Olha, ainda estava no começo, eu lembro dessa manchete, foi assim: Minas rebela-se contra o governo. Essa foi a manchete, e foi na época o governador Magalhães Pinto, ele até se antecipou ao que seria feito por um grupo de governadores, e por isso que se diz que o golpe começou em Minas. E oficialmente não circulou mesmo. Foi só através de vocês. Não, mas hoje ele tem na coleção. Se você procurar a coleção do Diário da Notícia, lá 1º de abril de 1964, tem o jornal lá com esse número censurado. Nonino, você contou aí pra gente o seu primeiro contato, né, com o diário, e eu queria saber por qual motivo você decidiu virar um jornalista profissional. É interessante, né? Eu pensava mais, trabalhava lá em Salles Oliveira, no serviço de alto-falantes do Cine Santa Rita, que era o cinema da cidade. Eu pensava mais em me dedicar a essa área de rádio. Mas aí surgiu a oportunidade que o Diário da Notícia estava abrindo a chance de quem quisesse se candidatar a ser correspondente, e eu então me apresentei, não conhecia ninguém, me apresentei por carta, naquela época era difícil, tudo na base do correio, né? Demorado. Ainda bem que o jornal ainda chegava, o Diário Notícias chegava no próprio dia. Já o Estadão, a Folha, os jornais de São Paulo só chegavam no dia seguinte, porque a dificuldade de transporte. Mas foi o que me chamou, me atraiu, foi esse convite do Diário de Notícias. Eu me lembro na época, o responsável pela página da região do Diário de Notícias era o Gilberto Bellini, hoje é médico. Ele trabalhava no jornal e estudava medicina. E eu trabalhei com ele nessa época e fomos nos firmando no jornal com isso aí. Isso antes de eu vir para Ribeirão. Que é uma outra história. Aqui. Nonino, você contou um pouco sobre a sua trajetória, né, chegando até o Diário de Notícias. Eu vou pedir para você contar um pouco pra gente sobre a equipe que você trabalhou, que era chefiada pelo Sérgio de Souza e o José Hamilton Ribeiro, e era você, o João Garcia Duarte Neto e o Vitor Seve, como uma equipe que modernizou o jornalismo em Ribeirão Preto e região. Isso já é no Jornal Diário, né? Foi um bom tempo depois. Porque no começo eu trabalhei no Diário Notícias, ainda trabalhei no Diário, foi nessa época que eu estava no Diário, eu estava até saindo do Diário, porque eu tive um convite para trabalhar no Diário da Manhã, era um convite interessante, e aí chegou o Zé Hamilton, chegou lá, e até o diretor, o dono do jornal, que era o Marcelino Romano Machado, insistiu, fica aí agora, porque agora que a gente vai melhorar, você vai sair, a gente pode até ajeitar a sua situação, mas eu já tinha conversado lá no Diário da Manhã e fui para lá, fiquei um mês lá no Diário, aí eu voltei pro Jornal Diário, consegui, não estava fazendo no Diário da Manhã o que eu queria fazer, e aí entrei na equipe do Diário Notícias. Essa equipe tinha o Zé Milton, tinha o Sérgio, o João Garcia estava começando, o que mais tinha? Vitor Serve. O Vitor Serve não veio depois. O Vitor Serve não foi nessa hora, mas logo depois ele entrou. Sim. E o Hamilton, de fato, revolucionou, né? Trouxe inovações, né, para o Jornal Diário. Ele colaborou muito com a evolução do jornalismo impresso em Ribeirão Preto, não é? E por duas coisas. Primeiro, pela competência dele, pelo idealismo e pela competência dele. E segundo, porque coincidiu de, na época, o Diário está montando o sistema offset, que foi nessa época, foi 60 e... não vou me lembrar o ano agora. Mas foi nessa época que entrou o offset, e aí eles montaram o jornal, e o Sérgio ficou lá um tempo. Depois o Sérgio saiu e foi trabalhar no Domingão, que é um semanário. Tio Benito, esse nome eu tinha esquecido, o Benito de Paula. Ele trabalhava, também estava nessa equipe do Diário. Mas antes disso eu tinha uma boa equipe também no Diário Notícias, né, que era o Padre Celso,
era o Gilberto Bellini, o Braulio Geraldo, o Antônio de Pádua. Então tinha uma equipe boa, até uma equipe até numerosa, uma equipe competente, uma equipe de qualidade que era difícil se manter no jornal, com a dificuldade que existia naquela época. E o Diário Notícias, antes de eu entrar, ele foi fechado. A Cúria resolveu fechá-lo porque estava dando prejuízo. Aí reabriu, depois de muita insistência, ficou uns tempos e foi fechado no dia 31 de março. Bom, e com relação ao Domingão, conta um pouquinho pra gente como foi essa história sua com o Domingão, como funcionava esse semanário. Eu não comecei no Domingão, não, eu fui depois. Estava o Sim. Sérgio, o Benito, a Rosana Zaidan, estava lá nessa época, e não vou me lembrar mais nomes. Aí depois de um tempo aí o Zé Milton foi para lá também, o Zé Milton estava no Diário, saiu do Diário e foi reforçar o Domingão. E aí coincidiu do Sérgio ter saído, mas o Zé Milton ficou. E foi meu contato, eu fazia matéria lá no Domingão, e era mais fácil fazer, porque era um jornal semanário, né, que você tinha mais tempo de preparar. Teve vida longa o Domingão? A gente tem muito pouca informação do Domingão. Eu não me lembro, não. Mas deve ter coleção dele. Deve ter sim. Acho que não sei. Não me lembro. Bom, você pode contar um pouco pra gente como foi sua experiência para trabalhar para impressos de alcance nacional, por exemplo, o Estadão e o Jornal da Tarde? O Estadão também era uma época que era tudo mais difícil naquela época. Pra você ter uma ideia, só vou contar esse aspecto. O jornal, para publicar uma foto do interior, eu teria que mandar essa foto de manhã para chegar lá à tarde, revelar, mandava um filme fechado, aí eles iam revelar e depois é que eles publicavam a foto. E era tudo mais difícil. Eu mandava matéria por telefone. Depois de algum tempo, um avanço para a época, veio o Telex. Não sei se vocês têm conhecimento do que era o Telex. Era uma máquina de escrever e você mandava a matéria ali pelo... Quando você quisesse, você gravava numa fitinha. Sim. Ou então você ia direto e as correções que tivesse, você fazia na hora, né? Então você perguntou como é que foi aí eu entrei no Estadão. Na época, quem trabalhava aqui em Ribeirão como correspondente do Estadão, era regional, né? Era o Rubens Zaidan, um grande nome também da imprensa de Ribeirão. Ele foi para São Paulo, foi trabalhar na Rádio Eldorado, trabalhando também no Estadão em São Paulo. Desenvolveu a carreira lá e voltou depois porque quis voltar, não quis ficar em São Paulo. Aí foi apresentador do Jornal Nacional. Sim. Eu não sei se vocês estão lembrados disso. Então, ele era o apresentador em São Paulo. Na época era o Cid Moreira no Rio e Rubens Zaidan em São Paulo. Eu trabalhei um período com o Zaidan aqui no Sistema Clube. Ele fazia um noticiário, não é, do FM. Ele era gravado naquela época, na década de 80. Ele gravava os boletins, saía de hora em hora. Foi quando ele voltou de São Paulo. E ele gravava os comerciais. O Zaidan era locutor comercial, né, um vozeirão. super locutor comercial. E coincidiu com essa época aí que ele retornou para Ribeirão Preto, né? E que período que foi esse que você foi correspondente do Estadão? A partir de 1972. Aí eu fiquei até 89, eu fiquei 17 anos, né? E era pauta livre, mãe? Ou você recebia a pauta e tinha que Dos cumprir? dois jeitos. Tinha o pessoal em São Paulo, porque às vezes eles queriam fazer uma matéria envolvendo todas as regionais. Então não era correspondente, era regional. Então juntava matéria de Ribeirão, de Rio Preto, de Marília, de Sorocaba, de Campinas. Então esse era o noticiário. O Estadão tinha uma equipe muito forte, né? Uma equipe muito boa. E às vezes eu até me sujeitava
a sugerir pauta e eu mesmo fazia o texto final. Então eu mandava a pauta para os regionais e deles eu recebia o material e dali eu fazia o texto final, que era uma página do jornal, matéria de domingo. Bom, você participou do surgimento da TV Ribeirão, que é a atual IPTV, em 1980, e foi um dos primeiros chefes de reportagem da emissora. Primeiro. O primeiro chefe de reportagem da emissora, e nas TVs de Ribeirão ainda passou pela gerência de jornalismo do SBT. Conta pra gente como é que foi essa experiência no telejornalismo. Eu sofri muito, porque hoje é mais fácil, hoje tem uma estrutura de trabalho na chefia de reportagem. Naquela época não, era o chefe de reportagem e um assistente, eram 2 chefes, né? Um trabalhava no período, depois o Rubens Wolff, que na época também trabalhou, pegava outro período. E era muito difícil porque você tinha que ir atrás da notícia. Aquelas coisas que às vezes não tinha nada, não tinha o que fazer. E quando aparecia matéria melhor, porque a gente procurava, porque quando acontecia, os fatos todo mundo sabia, né? Mas quando você ia atrás, você acabava valorizando, acabando tendo uma matéria de muito mais interessante, muito melhor. Quem eram? Fala alguns nomes pra gente desse período, desse início da IPTV aqui em Ribeirão. Da repórteres, IPTV, apresentadores. Então, lamentavelmente, nós tivemos essa semana a notícia da morte do Luiz Alberto Volpi, ele foi o primeiro apresentador. Tinha a Mara Rúbia, que era editora-chefe, depois veio a ser gerente. O João Garcia, um pouco, a Mirtes Virma, os repórteres eram Nelson Araújo, Heraldo Pereira e Mirtes Virma. Depois entrou a Cátia Esteve. Aí depois a Mirtes passou para a editora, e aí veio o Vitor Serve, quem mais? Os nomes que eu me lembro. Era pouca gente. Tinha que ter qualidade para aguentar e conseguir manter no ar. E era uma única edição, né, Nonino? Era uma edição. Não tinha. Já tinha as duas? Na época, o jornal Hoje tinha o que a gente chamava de rabicho. A parte final do jornal Hoje era o noticiário local. E era nesse horário, depois da 1h. Aí depois tinha o Jornal das 7. Depois entrou o jornal, a gente pegava o Jornal Nacional, a gente pegava também uma parte. Mais para frente veio o Jornal Regional. E hoje virou o jornal da IPTV, né? Com uma equipe numerosa, quantidade e qualidade. Mas na época a gente não tinha o recurso que tem hoje, não. A gente tinha um patrão muito exigente, que era o Zé Bonifácio Coutinho Nogueira. Ele era o dono da emissora. Eu conversei com ele me chamou para conversar, me contratou na época. Aliás, na época tinha um detalhe, ele falou assim, olha, estou conversando com você porque você foi uma indicação de pessoas que eu considero tal, mas normalmente eu não aceitaria que você estivesse trabalhando na TV e no jornal. Mas como eu sou amigo dos diretores do Estadão, eu não vou exigir que você se afaste. E aí eu fiquei trabalhando no Estadão e na IPTV, na TV Ribeirão. E pelo SBT, conta como foi um pouquinho dessa experiência. Bom, aí eu saí da IPTV para trabalhar na Carol. Sim. Eu fui, aliás, acho que não entrou, né, no meu currículo. Eu fui 25 anos jornalista da Carol, assessor de imprensa. Sim. Eu saí da IPTV para trabalhar na Carol. E depois de uns tempos, apareceu essa proposta do SBT, que era o Marcos Wilson. Marcos Wilson, eu tinha trabalhado com ele no Estadão, ele me chamou para trabalhar no SBT. Aí eu falei, não sei se vai dar tempo. Não, dá, você consegue e tal. Então,
Aí eu saí do Estadão e fiquei na Carol e no SBT. E fiquei lá. E lá também foi uma experiência triste. Porque nós esperamos mais de ano para colocar o jornal no ar. Porque eu fui contratado para assim, a gente já vai lá, já vai colocar o jornal no ar. Acontece é que, primeiro, não tinha equipamento. Aí teve que buscar o equipamento. Quando tinha o equipamento, não tinha carro para sair fazer matéria. Então, aí foi enrolando. E no fim nós ficamos mais de ano para entrar no ar, e quando entrou no ar ficou 100 dias no ar só. Porque aí resolveu cortar, porque foi naquela fase do regime de quem? No regime. Collor. Não. Não foi no Collor, não. Foi em que ano, mais ou menos, 1990, por aí? Foi- Eu lembro um pouquinho dessa história dos 100 dias. É, Eu lembro um pouquinho dessa história. foi 90. Foi em 90 mesmo. É. Eu entrei em 89 e saí no final de 90, Sim. no SBT. Ter uma pequena edição, essas edições de 100 dias, até acho que tem inclusive no YouTube uma última edição do É? jornal. Acredito que eu lembro disso, por conta dessa história dos 100 dias eu lembro. E aí a gente não tinha nem condição de fazer, foi de uma hora para outra, veio essa notícia que tinha que acabar, tá? E a produção do jornal era muito difícil, que não tinha equipamento, era muito triste. E não, nem sala para ficar, né? Olha, a gente foi realmente uma fase difícil, a gente enfrentou, mas com dificuldade e não ficou na memória, na boa memória não. Aí saí, eu voltei a trabalhar, aumentei o meu horário na Carol e deixei o SBT. Sim. Aí depois eu ainda trabalhei também em outra coisa, olha só. Pode falar, Aí, fique à vontade. O Jornal de Ribeirão, Jornal Dona Herpe, vocês conheceram? Não cheguei a conhecer, mas o senhor pode contar a respeito. Na época tinha aqui o Zé Mário, Ah, que sim. hoje ele é dono lá do Enfim, ele era diretor desse Jornal de Ribeirão. E o editor era o Messias, Luiz Carlos Messias de Barreto, um ótimo jornalista também. E eu comecei a trabalhar com ele, também foi um tempo lá. Eu lembro uma época, eu estava até, para acertar a permanência e tal, até o professor Evandro Bonini veio falar comigo, não, mas eu quero, você fica assim, mas você também vai dar aula no jornalismo. Eu falei, eu não tenho jeito para dar aula, não vou entrar nessa, não. Então não quis ser professor Não do quis- nosso curso. não quis. Correu dessa. É. Bom, agora continuando com o Vinícius. Bom, em 1991, no dia 1º de abril, dia da mentira, o jornalista Wilson Tony idealizou mais um impresso em Ribeirão, o Verdade. Você foi editor do jornal que tinha como principais temas a política, plantão policial e esportes. Conta pra gente como foi essa experiência com o Wilson Tony e com o Verdade. O Wilson Antônio era um fanático, né? Na época, ele era deputado, e ele quis montar esse jornal em Ribeirão. Chamou para trabalhar e tal, eu fui, aceitei. E era um jornal que a gente fazia de domingo, né? Porque o jornal circulava na segunda-feira. Qual que era o objetivo? Ter um jornal para circular segunda-feira em Ribeirão. Porque na época Ribeirão ainda tinha o diário, o diário, não sei se acho que já tinha parado, mas tinha o Diário da Manhã, tinha a Cidade. E ele queria fazer um jornal de segunda-feira. Então essa foi a ideia. E era um mini tabloide. Era uma coisa também, uma coisa revolucionária, né? Uma coisa que... Mas foi bem, eu acho que o jornal se sustentou bem. E o Tony foi com a cara e a coragem dele se mantendo esse jornal. E a cidade sentiu bastante com a perda de Wilson Tony. A Cidade de Ribeirão. Sim, com certeza. Sem dúvida, não, sem dúvida. Ele mantinha na época um programa na rádio, na Clube, na TV Clube, e ficou doente. Enfrentou a doença, dizem que ele foi teimoso
de não ter se submetido a um tratamento logo e foi levando até que realmente uma triste notícia a perda dele. Bom, e um pouquinho mais pra frente, o senhor, Nonino, o senhor já esteve também numa cidade. O senhor teve uma passagem pela cidade. Essa passagem começou quando? Poxa, a data eu não vou lembrar. Não vai lembrar. Não vou lembrar não, mas foi na época do João Garcia. Sim. Tá, ele estava começando, o Mark estava lá também. E foi. Eu fazia matéria. Eu tinha um acerto para fazer 2 ou 3 matérias por semana, para edição de domingo, e era o que eu fazia. E naquela época a cidade acabava tendo uma edição muito boa de domingo, porque não só para a matéria do Zaidan também trabalhava lá. Então tinha, inclusive, possibilidade de sobra de material para edição De domingo. né? E um pouquinho mais pra frente, agora mais recentemente, em 2008, o senhor ganhou um prêmio da BAG Ribeirão com a matéria Um Futuro Melhor Após a Crise. Conta pra gente como foi, qual a importância desse prêmio, como foi receber esse prêmio a BAG Ribeirão? Foi o primeiro prêmio. Sim. Hoje é um concurso feito anualmente pela BAG, e o primeiro deles foi esse. Eu escrevi 3 matérias, eu não acreditava que fosse essa, que eu apostava mais em outra matéria, mas essa aí foi considerada a melhor matéria do ano. E eu ganhei um prêmio também, em nível estadual, com a matéria Vitellone. Vitellone era um filhote de bovino macho, porque na época todo mundo queria do gado bovino, queria fêmea, não gostava de macho. Então deu certo eles fazerem o Vitellone e fazer uma carne macia e tal. E eu fiz essa matéria também foi premiada. Foi em 86, me parece. E o senhor deixou a cidade em 2009, 2010, é isso aí? É isso mesmo? Sim, é isso aí. Bom, depois você desenvolveu mais trabalhos junto à Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Ribeirão e as associações como a dos odontologistas e dos advogados de Ribeirão Preto. Então, se você puder contar um pouquinho sobre esses trabalhos que você desenvolveu. Esse jornal chamava Arquidiocese. Aliás, não era o nome que eu queria, não, mas foi o nome, na Pastoral da Comunicação, foi o nome escolhido, e então eu produzi esse jornal junto com o Fernando Braga. Eu vai na parte de redação e o Fernando Braga na parte de paginação. Mas não durou muito, não. O jornal teve 4 números só, não deu para... A gente pensava em fazer mais. E na época a gente conversou até... Eu tinha até a ideia de fazer diário, voltar ao Diário de Notícias, porque o Diário de Notícias tem esse detalhe também. Foi o único jornal católico do Brasil que era mantido pela Arquidiocese. Ribeirão Preto tinha o único jornal. Está falando do... Mas ainda sobre a Arquidiocese, o senhor tem um trabalho junto com a Pastoral hoje, não é? Ah, sim, eu trabalho lá com o pessoal, Márcio Smigel, o Geraldo. O Geraldo, isso. O padre Gilberto, o padre Igor. Então a gente tem esse trabalho desenvolvido lá. Agora, em termos de jornal, de manter jornal, foram esses 4. Agora, a Associação Odontológica, não. Esse foi, já estou há mais de 20 anos, eu estou lá na ORC fazendo um jornal mensal que sai religiosamente. Esse é um jornal corporativo, né, para os associados, que circula diretamente nesse segmento, né? Eles recebem esse jornal, né? Exatamente. Ele é distribuído para todos os dentistas de Ribeirão. E ele aborda assuntos ligados à odontologia, né? E tanto o trabalho feito pela AORC, Associação Odontológica, de assistência à categoria, como material científico. Os cursos que ela promove, tudo isso.
É abordado no importante, é jornal. um dos poucos jornais, né, de associações em Ribeirão Preto, né? O Centro Médico acho que mantém também, mas são os dois. A Associação dos Advogados também, não sei se ainda manteve. Em 2009, o senhor criou o Jornal da Lagoinha, sendo editor e jornalista responsável. Conta pra gente como é que funciona o jornal. Esse jornal, o trabalho tem recurso para fazer. Então, quando eu comecei com uma sócia, que ela respondia pela parte comercial, mas depois ela quis entrar muito na área jornalística. Eu falei, não, então eu fiquei sozinho no jornal, né? Mas mantendo isso. Quantos anos você levantou ali esse jornal? Levantei 6 anos, pelo 6 menos. anos, Pelo né? menos. Eu sei, a gente fez uma edição especial de 5 anos. Sim. E esse jornal circulava no bairro, era um jornal distribuído gratuitamente. Como tem o Jornal do Gil também, que ele é feito gratuitamente, entregue para o público interessado, os moradores. E é uma história, né? A Lagoinha tem uma história registrada contigo, né? Você tem esse acervo todo, né? Tem. Tem como ela nasceu, como é que surgiu. A época era uma fazenda lá, a família Biagi resolveu fazer um loteamento e fez um loteamento diferente. Os terrenos amplos, né? De 14 por 30, o normal é 10 por 25. E toda essa história está contada, né, nas coleções do Jornal da Lagoinha. E agora o Vinícius também fazer uma última pergunta. Eu queria perguntar para você, Nonino, na sua visão, a importância do jornalismo de bairro dentro da área da comunicação e qual que você acha que são as principais vantagens de produzir esse tipo de conteúdo para o jornalismo? Olha, o jornal impresso está acabando, né? Infelizmente, é lamentável, né? Então é o que está sobrando. O jornal de bairro, só para lembrar, eu citei o Estadão, que tinha uma página dedicada ao interior, citei o Diário de Notícias, que tinha uma página dedicada à região. Isso não existe mais. Passaram a ter outro esquema de trabalho. E o jornal de bairro é importante, porque ele circula na região onde a pessoa mora. E é uma forma de se manter informado e trabalhar pelo bairro. Mas só sabe que em boa parte do país ele está fortalecendo, né? Bairros de São Paulo hoje são fundamentais, né? Preenchendo o espaço. Eu tenho um amigo que veio recentemente, agora final de ano, do Rio, e ele me trouxe os exemplares do Jornal da Barra. É um jornal só que circula só na Barra, no bairro mesmo. E esse jornal já deu origem a uma revista. Agora a mesma estrutura tem o jornal e tem uma revista. Uma revista que é semanal, perdão, uma revista que é mensal e um jornal que é quinzenal. Inclusive é fantástico. A Folha mantém um esquema, né, de imprimir esses jornais do bairro. E ele estava comentando que os bairros do Rio, todos eles praticamente têm o seu jornal. Preenche espaço. E impresso e que circula. Não tem. Você vai procurar uma notícia do seu bairro no jornal, você não acha. Ainda comentava com ele, falava, poxa, mas e aí? A pessoa consegue manter? A perspectiva é ir para a internet? Ele falou, não, muito pelo contrário. A perspectiva dele é continuar circulando impresso mesmo. Né? Para então. Surpresa de... Tá vendo? Então ainda tem os seus nichos não ainda. Pode, né? não tem razão de ser. A primeira coisa que eu faço de manhã, quando eu levanto, é correr para a porta, eu recebo 2 jornais diários, que é a Tribuna e a Folha. A primeira coisa que eu faço é ler o jornal e eu vou sentir muita falta. E eu espero que, se for desaparecer, que demore um bom tempo, que eu esteja atuando ainda enquanto esses jornais existirem. Bom, então vamos encerrar. Chegamos ao fim do nosso programa Persona com o nosso entrevistado de hoje, Carlos Alberto Nonino. Nós queríamos agradecer a presença do senhor Nonino. Foi um prazer contar um pouquinho, receber um pouquinho dessas histórias do senhor no jornalismo de Ribeirão e da região.
um jornalista que modernizou o jornalismo aqui em Ribeirão Preto. Muito obrigado, seu Pô, Nonino. eu agradeço mesmo a satisfação pelo convite que você me fizeram, a lembrança de ter o meu nome, a possibilidade de falar do que era antigamente. Eu ainda podia contar outros fatos que eu comecei a falar, que o jornal, para sair uma foto, você tinha que correr, botar no ônibus. Vamos contar, tem um tempinho ainda. Então, como é que faz você mandar hoje para São Paulo? O computador está lá, você na hora você tira, a foto você tira, põe na hora. Não era assim, não. Antigamente quando eu comecei a trabalhar no Estadão, era por telefone, depois foi o avanço, veio o Telex, mais tarde veio o fax, aí eu já tinha saído do Estadão. Mas era uma dificuldade danada, você conseguir foto para jornal. Eu lembro quando teve aquela rebelião em Guariba, que eu tive que dar um jeito de mandar foto à noite. Mas tá um negócio, né? Hoje, inclusive, os jornais estão com esse problema. A edição do interior e a edição de São Paulo, né? Que é uma forma porque senão eles não chegam em tempo aqui para distribuição. Eu imagino que a TV também, não é? As primeiras reportagens da televisão, o jornal local também, deve ter suas dificuldades também, não é? De gerar o sinal, de se colocar no ar. Você mandar matéria para São Paulo, você tinha que parar. Quando começou, a IPTV tinha 2 equipamentos, então só podia ter 2 equipes na rua. E se você quisesse mandar uma matéria para São Paulo, você tinha que parar uma delas para ir lá na Embratel e de lá fazer a transmissão. Hoje é muito mais fácil, né? Tem toda a possibilidade de fazer, mas é difícil. Não, tá ótimo. Agora, só assim, para a gente concluir tudo mesmo, né? O que o senhor vislumbra para o jornalismo? Qual que é o caminho do jornalismo? Diante de toda a experiência que o senhor já esteve, tudo que está acontecendo com essas novas tecnologias. Eu fico triste com essa notícia. O jornal vai acabar. Não pode acabar, tem que continuar. É o que eu falo, eu espero que continue. Mas, gente, muito obrigado pela atenção. Um bom futuro para vocês, futuros colegas. E quando precisarem, puder dar alguma colaboração, eu estou aí à disposição. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.